nossa querida Noélia veio hoje aqui para conversar com a gente sobre um assunto que está repercutindo. Afinal de contas, a esposa do Caetano Veloso está sendo processada pela ex-empregada doméstica que trabalhou durante 22 anos para a família. Na verdade, ela denunciou aí e a gente sabe que isso é muito sério, isso é muito grave. E está repercutindo em todos os lugares. Ela denunciou assédio moral e violação de honra por ter sido acusada de roubo. Ela também pede indenização trabalhista. A advogada Noélia veio hoje para bater um papo com a gente e explicar quais são os direitos das empregadas domésticas. A gente tem que ficar atento porque tem gente que passa uma vida inteira com uma pessoa dentro de casa. É como se fosse minha filha, é como se fosse minha irmã, é como se fosse da família. E de repente, da noite para o dia, tudo isso vira, né? Esse termo é muito comum, Nossa. né? De se dizer assim, é como se fosse da família, aquela pessoa está ali e hoje não é tão costumeiro, mas era assim que acontecia. Traziam as meninas do interior, ficavam em casa como se fosse da família e as meninas tinham direito apenas a dormir e a alimentação. Então aquilo virava, né, se perpetuava por muito tempo, às vezes não estudava e ainda, hoje pode-se dizer que é menos, mas ainda é comum. Pronto, e aí a gente, obviamente, chama a atenção de que existe pessoas, pouquíssimas pessoas, que têm esse zelo. Ainda existe, mas é aquela história, você tem que buscar os seus direitos e você tem que saber que se o da família, que é da família, nos fere, nos machuca, nos exclui. Familiares excluem familiares. Imagina uma pessoa que não é da família. Isso é muito... às vezes eu fico imaginando, nossa, questão de caráter, questão de amor, de respeito. O que você não quer pra você, você não faz com o outro. Tem tantas formas de você respeitar o outro, mas a partir do momento que você diz que alguém é da família e você chega ao ponto de querer demitir essa pessoa, e demitir essa pessoa numa situação como essa, porque a situação dela é grave. Sem contar que isso toma uma repercussão. Demais. Ela já foi para a mídia, o casal, o empregador, são pessoas famosas. Então, assim, se realmente isso não tiver acontecido, é uma situação bastante complicada para a empregada doméstica, porque todo mundo já está sabendo que ela foi acusada de um furto, diga-se de passagem, um furto qualificado, porque ela estava, né, morando com aquelas pessoas, trabalhando para aquelas pessoas, e era uma pessoa tida como pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança, uma pessoa da família. Isso é muito sério. Na verdade, esse termo é totalmente abominado. Existe uma relação de trabalho como outra qualquer. E dentro dessa relação de trabalho existem deveres e direitos para ambas as partes. Então, contratou a empregada doméstica, assina a carteira dela, paga o salário da empregada, recolhe impostos que tem que recolher e a empregada também tem suas obrigações. Claro, é a pessoa de confiança. Direito lá, direito cá. Direito lá, direito cá. Porque, assim, diante dessa situação, o que uma empregada doméstica, nesse caso, teria de direito, com tanta conversa de que você é da família, se você estivesse lá fazendo parte realmente de todos os bens, né? Na verdade, a demissão por justa causa é a punição mais severa nas relações de trabalho. Então, é preciso ter muito cuidado antes de fazer isso. É preciso ter muita certeza para o empregador fazer isso. E o que acontece? Se isso não for verdade, é gravíssimo. Ela vai, além de um crime, né, ela vai ter direito à rescisão direta, vai ter direito a danos morais, porque realmente... Agora, assim, ainda que ela receba uma indenização, é um dano impagável. Impagável, porque, olha, estamos vivendo em tempo de tecnologia, redes sociais. Quando eu falo que rede social é uma coisa muito séria, às vezes tem gente que acha que não. Mas assim, se você for analisar, tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? É que depois que já foi divulgado, alguns vão ficar eternamente com aquela ideia da divulgação para o resto da vida. Não vão, porque é aquela história, você fala algo hoje, você lê algo hoje, amanhã você provavelmente... A Débora, um exemplo, tá, gente? Fulana ouve, a Débora ouve, Joana não leu, mas Rebeca soube por fulana de tal, e assim cria uma história gigantesca, cada um sabe de uma história diferente, mas sempre vai parar na mesma história, roubo. Exatamente. Então, assim, fica no currículo dessa empregada,
digamos ela que realmente não que ela não aconteceu, fez isso, quando já ela- está no mundo. Uma referência. Você trabalhou onde? Na casa do Caetano. Sempre vai ter a dúvida. Foi ela que foi acusada. Nossa, de isso é furto. grave. Muito Porque a grave. dúvida é o que existe de pior. Você olhar para o outro e duvidar, isso já é péssimo. Exatamente. Nesse caso, quais são os direitos dela? Como uma empregada doméstica pode, de uma certa forma, se livrar de uma situação como essa, já que já machucou, já feriu a integridade, a moral dessa pessoa? Com certeza, né, a advogada ou advogado da empregada já está requerendo na justiça a reversão dessa demissão. É preciso que o empregador consiga comprovar realmente o que está dizendo, para inclusive, né, e para o lado de um processo criminal. Caso não comprove, ela terá rescisão indireta, com todas as suas verbas trabalhistas como se demitida fosse, e com direito à indenização. Lembrando que essa luta das empregadas, ela vem de muitos tempos, e nós podemos dizer que as conquistas foram recentes. Nesse caso específico, ela tinha boa reputação até um dia desses. Ela esteve num programa recente e disse que era uma pessoa que admirava a empregada, né? E de repente passou a acontecer esse fato. Então, é preciso que realmente esse casal consiga comprovar que realmente ela cometeu esse delito. E outra coisa, algo que foi para a mídia, né? Algo que foi para a mídia e, de uma certa forma, está repercutindo de forma extremamente negativa. E isso deve acontecer com várias pessoas que não têm oportunidade de ir para a mídia, de saber realmente como se defender. Vamos chamar a atenção dessas empregadas domésticas e vamos dizer que esses direitos logo de entrada, pronto, você falou um pouco, mas eu queria que a gente reforçasse, porque às vezes a pessoa coloca o coração, não, mas a minha patroa é gente boa. Exato. E como eu falei anteriormente, não existe essa relação de como se fosse da família. Entrou, carteira assinada, né, pagamento de salário. Nenhum empregado ou empregada doméstica pode ganhar menos de um salário mínimo. E ainda existe com a nova lei a questão do trabalho parcial, mesmo assim ainda com base no salário mínimo. E a gente precisa chamar a atenção também desse assunto. Por exemplo, para a pessoa, as pessoas parecem que estão meio perdidas com pessoas que vão trabalhar assim na casa dela. Ah, hoje eu levo uma pessoa, daqui a 2, 3 dias ela vai de novo, 2, 3... Enfim, como chamar a atenção também de quem está empregando? Sim, além desses direitos, Sim, né? Carteira assinada, pagamento de salário, obrigação do recolhimento do FGTS, também tem muita dúvida naquela questão. E a empregada que dorme no trabalho, o fato por si só de dormir no trabalho não gera hora extra, não gera adicional noturno, mas se a empregada ficar à disposição do empregador, por exemplo, para levantar, para dar um remédio para um idoso ou cuidar de uma criança, isso gera tempo à disposição do empregador. Então, isso aí tudo deve estar registrado em contrato. O que acontece muito nas rotinas é o costume. Se apenas se conversa, você vem trabalhar aqui, você vai trabalhar de horário a tal horário e depois começa a exigir do empregado ou da empregada que fique um pouco mais e aí isso totalmente perde o sentido na Justiça do Trabalho. Não adianta também mandar assinar um documento e quando chega lá a realidade ser outra totalmente diferente. Existe a diferenciação da empregada para a diarista, né? A nossa legislação tem dito que acima de 2 dias de trabalho na semana já é empregada doméstica. Então, se você contrata uma empregada doméstica, tem que assinar a carteira de trabalho e ela só vai 3 dias na semana, 4 dias ou dias alternados, faça o contrato parcial. Pronto. Mas faça o contrato e pague com base na lei, com base no salário mínimo. É importante chamar a atenção das pessoas sobre isso, porque tanto você vai estar seguro sobre os seus direitos como patrão, como também a pessoa que está lá fazendo os serviços na sua casa. Mas assim, o que chama a atenção nesse caso, o que a lei pode de uma certa forma colocar em prática? Nesse caso, e como ele tem vários por aí, Sim. né? A pessoa veio para trabalhar na casa e está morando diariamente. Ela dorme e acorda. O trabalho dela, digamos, é até 6 horas. Mas a gente, às vezes, imagina que não seja. Depois daquele horário, ela ainda continua. Vai para um aniversário, vai para um shopping e lá continua cuidando muitas vezes de uma criança. Às vezes, como você mesmo disse, acorda de manhã para fazer o papel que seria da mãe ou do pai. Sim. E aí, como que essa pessoa pode comprovar naquele momento que isso está acontecendo? Por exemplo, nesse caso dessa doméstica, ela pode usar
do sistema de filmagem? Sim, e outra coisa interessante nesse caso específico, pelo menos pelo que eu li, que eu gostaria de ressaltar, Sim. é que fala na matéria, não sei se é verdade, fala na matéria, que eles pagavam uma importância por fora. Outra coisa que não é considerada legal. Então, assim, em uma possível ação trabalhista, esse valor é reconhecido como remuneração. Não adianta. O que paga ao empregado ou empregada doméstica tem que ser colocado na carteira de trabalho. E o que acontece? No caso, se ela disser que ganhava um outro valor por fora, vai ter que ir para a carteira? Se for comprovado que ela ganhava por fora, vai ter que ir para a carteira. Essa questão de acompanhar, né? Acompanhar o empregador em viagens, então tudo isso tem que estar em contrato. Né? Foi essa questão dos costumes. Você contrata, vai ficando, dorme no trabalho, fica no trabalho e as coisas vão acontecendo de forma diferente do contrato. Então não adianta ser diferente da contratação. No caso de uma possível ação, é reconhecido pela realidade dos fatos. Agora, essa questão do roubo é algo que choca mais ainda a sociedade. Porque assim, você tem uma pessoa a vida inteira na tua casa, aí de repente, um único dia, essa pessoa... Foram mais de 20 anos. Nossa, era uma gente. pessoa da confiança e que ela dizia que admirava. Então, assim, passa a ser muito estranho. Muito estranho. Não dizendo que não possa acontecer Sim, de verdade. claro. Mas é preciso ser apurado Mas e se ter 20 anos muito é muito cuidado tempo. antes de expor, principalmente nas redes sociais. O julgamento da sociedade já está aí. Verdade. E aí a gente chama a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa para realmente terem o máximo de cuidado e, sinceramente, chamar a atenção mais ainda porque as leis estão aí e não estão brincando. E com essa questão das redes sociais é que as coisas estão vindo muito à tona, né? Nós temos também, Vanusa, por exemplo, a lei, ela é considerada nova, né? A lei complementar que regulamentou os direitos das domésticas é de 2015. Sim. Mas veja só que de 2017 para cá já foram resgatadas mais de 100 empregadas em condição análoga à escravidão. Então tem casos que nem elas mesmas reconhecem que estavam naquela condição, porque foram essas meninas que vieram para casa de família, que ficaram morando como se fosse de família e foram ficando recebendo apenas alimentação e o local para dormir. E muitas vezes de forma até humilhante, né? De forma não pode comer na mesa junto com os familiares. E tem dados né? graves. Porque você cria uma... Agora, isso é muito importante também para chamar a atenção dessas pessoas que vão trabalhar nas casas e que elas acham que fazem parte da família. Dá para observar como é o tratamento, como você é tratada. Às vezes você não é tratada de igual para igual. Você consegue perceber. Então, assim, é como a doutora acabou de dizer. Se você foi contratada para ser empregada doméstica, entenda, você é uma profissional da área. Você tem que realmente se valorizar desta forma e não deixar o emocional tomar de conta. Você já imaginou como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Conhecer seus psicológico direitos, né? O mais dela? importante, conhecer seus direitos, porque você já pode exigir do empregador, vou ficar, mas vamos fazer um contrato? Como vai ser nossa relação de trabalho? Eu vou trabalhar quantos dias? Qual horário que eu vou trabalhar? Quais minhas folgas? Então, assim, depois de 2015, os direitos das empregadas domésticas, enfim, foram reconhecidos praticamente de igual para igual com qualquer outro trabalhador. Agora, Noélia, vamos para o outro lado. Aqui, no caso, não é só um julgamento, não é só uma justa causa à toa, é uma justa causa por roubo. Além dos direitos dela, através do lado trabalhista, tem o outro lado, né, que é o lado criminal. Exatamente. No caso, se for realmente mostrado de que a empregada doméstica não viveu essa situação, mesmo assim, ela tem os direitos dela e ela ainda pode entrar com outra ação, Com né? certeza. Outras ações. Outras ações. Isso não dispensa a denúncia no Ministério Público do Trabalho, a denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, que gera multas administrativas também, e também não dispensa de que a empregada entre com ação criminal contra o casal. Isso pode, no caso, ser indenização ou chegar a ser preso realmente? Chega a ser presa aqui no Brasil, É, gente, é um mas pouco mais assim, difícil. mas existem penalidades de reclusão para o caso, né, da acusação. As penalidades, elas podem ser administrativas, como eu falei, em via de Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, com multas, né? Podem ser
cíveis a indenização, né, pelo dano que causou esta empregada. E diante dessa repercussão, eu acho que pode ser um dano bem maior do que o que a gente vê nas condenações da Justiça Brasil dizer, afora. A gente chama atenção para o seguinte, aí é um exemplo grande, gigante, e que se a intenção foi se livrar de algum pagamento, ficou pior. Ficou pior, exatamente. Era melhor ter feito tudo direitinho. Olha, a relação de realmente emprego, Vanusa, ela precisa ser uma relação de confiança, principalmente no trabalho doméstico, porque a pessoa fica dentro da sua casa com sua família. Sim. Então, se não existe essa confiança, a melhor coisa que você faz é dispensar, né? Verdade. Não tem como você manter no ambiente de trabalho, principalmente no doméstico, uma pessoa que não é da sua confiança. Então, a base para essa relação de trabalho tem que ser a confiança. E eu digo de verdade que depois de 20 anos dentro da casa de uma pessoa, sendo tratada dessa forma, saindo dessa forma, se expondo dessa forma, eu imagino como é que está a cabeça dessa empregada doméstica. Certamente ela precisa de todo um Vai precisar acompanhamento. de um apoio, porque assim, é muito sério. Você está mexendo com a integridade, com a moral, com a dignidade da pessoa. E isso não é brincadeira, não. E às vezes, quando tudo isso acontece, que realmente explode, não estou dizendo que é o caso, Sim. às vezes é que aparecem outros tipos de assédios, outros tipos de violências que a pessoa não dizia porque não reconhecia ou porque precisava do emprego. Muito bom. Foi muito bom conversar com você, todo mundo buscando seu direito, não tem essa história, é da família, pode ser da família, mas me pague meus direitos. Exatamente. Né? Não tem problema, pagando os direitos é mais amor ainda.